É certo. Estudante com espada, outro vagabundo. Sabe o que esses caras entram na espada com a escola? Faz essa porra aí, mano. Sabe por quê? Porque não morreu nenhum até agora. A hora que morrer, que a polícia chegar atirando, ou popular pegar a espada, enfiar no cu dele, aí esses moleques vai parar com essas porra, mano. Essa aí eu não tô sabendo. Mostra aí, mostra aí. Caralho. Não, o moleque agora, onde foi? Não, conta. Suzano, Então, mas conta a ocorrência aí. Como é que foi? O moleque foi com a espada pra dentro da escola? hospital, Foi isso? cara. O moleque foi pra dentro da... ex-aluno. Entrou com uma katana dentro da escola em Suzano. Puta que... Quase matou a professora. Ele chegou a esfaquear ela? Não, a professora conseguiu correr. E eu não sei o final disso daí. Vocês podem me falar aí o que aconteceu? Primeira vez que consigo ver a live ao vivo. Parabéns. Abraço pro Paganoto e o Snyder. É nóis, Jackson Souza. Aê, Jackson. Tamo junto. Já falaram do Sancho? Estamos falando agora há pouco. Acabamos de falar. Mas vamos falar daqui desse animal, dessa katana aí. Deixa eu pegar aqui a notícia aí, irmão. Você já pegou alguma ocorrência assim, mano? De moleque armado em escolas? Já. E na Zona Sul, lá no fundão, era normal isso daí. Moleque com revolvinho, pá. Existe uma dicotomia na nossa sociedade, e isso tem muito a ver com a formação universitária de esquerda, que é o seguinte: a escola, ela tem que ser um ambiente de educação, certo? Onde as crianças não se sintam com medo de nada, se sintam muito à vontade porque é a segunda casa delas, que seja um ambiente lúdico ou tranquilo. Tudo isso eu corroboro, tá correto. Tem que ser assim mesmo. Você não quer seu filho num lugar que parece uma cadeia, um presídio. Você não quer seu filho achando que ali pode acontecer algo muito grave para ele. Até aí o discurso está todo lindo. Mas precisa ter em todo colégio, todo estabelecimento de ensino tem que ter normas e algumas planos de ação e equipamentos para evitar certas coisas. Então, vamos lá. Detector de metal, câmera, segurança. Isso tem que ter. Ah, mas imagina para colocar um segurança em cada escola. Meu amigo, tem dinheiro para tanta coisa. Vai roubalheira, olha o Banco Master. Tem dinheiro, é só parar de roubar. Porque é o seguinte, muito aluno, muito jovem adolescente, ele tem coragem de levar coisas para o colégio, para a escola, porque ele não vê nenhum obstáculo para isso. Então, se for o caso da gente colocar como norma de procedimento na entrada da escola um detector de metal, que seja. As crianças vão passar e vai ter a detecção ali. Entendeu? Ó, a Luana Vieira mandou aqui. Eu moro em Suzano. Ele feriu a professora na mão e está com risco de perder o dedo. Ele se feriu e foi socorrido e está estável. Mas pelo que eu vi aqui na reportagem aqui, foi a professora que salvou os alunos, mano. Outra coisa. Independente da forma como você... Vou dar um exemplo para você. Lembra quando teve o atentado, que se eu não me engano foi em Suzano, né? O anterior lá. Que o moleque entrou com o machado e com o arco e flecha lá e acertou as crianças. Eu fui convidado em algumas escolas para fazer palestra. Eu fiz na cidade de Tiradentes, fiz aqui na Vila Guilherme. Na creche que eu fui na Vila Guilherme, eu cheguei para a diretora e falei para ela o seguinte: primeiro, não se deve aceitar nenhum tipo de adulto entrando no ambiente da escola. A pessoa que traz a criança, ela fica do portão para fora. Funcionário terceirizado, ele tem que ter um acesso longe das crianças. Pessoa não autorizada não entra em hipótese nenhuma. Coisas básicas, né? Você tem várias crianças que têm, às vezes, pai e mãe com problema psicológico, usuário de droga, envolvido com crime. Ou seja, não é porque ele tem um pai e mãe com problema que ele não vai estudar. Claro que ele tem que estudar. Esse cara pode ser o melhor dos cidadãos no futuro. Só que
esse pai e essa mãe, ele não tem que entrar no ambiente onde estão as outras crianças. Ele para na porta. Aí eu cheguei para ela e falei assim, mas vamos supor que essa falha que você... Ela estava me dizendo que na época, quando chovia forte, ela abria os portões e deixava todo mundo entrar para dentro, com as crianças. Até quase na sala de aula. Eu falei, isso que você faz é um absurdo, porque você não tem controle nenhum, entra todo mundo. Você não sabe o que está entrando dentro da escola. E ele tem acesso a todas as crianças. Aí eu perguntei para ela o seguinte, eu falei assim, ó, vamos supor que um cara fique louco aqui, entre em surto com uma arma, uma faca, um machado, qual seria o seu procedimento? Ela falou, não sei, eu rezo para que isso não aconteça. Eu falei, então, você tem que saber. Você tem que ter algumas portas de escola que são invioláveis. Por exemplo, uma porta de um gradil, onde você consiga correr com as crianças e funcionários, e a partir daquele portão que você trancou, quem está vindo executando pessoas, ele não passa mais. Se você tem uma escola que é completamente aberta, com facilidade para entrar em todos os ambientes, esse cara vai continuar matando até a chegada da polícia. É tipo um presídio, só que você não pode transformar a escola num presídio, ela tem que ser lúdica. A criança nem pode perceber isso. Você vai colocar ali um portão de gradil, de fácil fechamento, todo cheio de desenhinho. Cola nele o Bambi, cola nele uma nuvenzinha, uma árvorezinha. A criança não vai ver um gradil. Mas a hora que soar um alarme e tiver um problema, que todo mundo sabe que tem que correr para aquela direção, o último que passou fechou o gradil, o cara não acessa mais. Ou seja, se ele matou 2, 3 ali, ó, a hora que ele chegar no gradil, ele não mata mais ninguém, porque ele não vai ter acesso. Então, eu estou dando só um exemplo muito rápido, assim, sem entrar profundamente, para dizer o seguinte: nós nem chegamos perto dos Estados Unidos, que tem uma síndrome disso lá, né? Mas aqui, todas as secretarias de educação, os colégios particulares, eles têm que ter plano de contingência. E eles têm que estudar a estrutura deles e falar assim, ó, aqui nunca vai acontecer. Mas e se acontecer, o que nós vamos fazer? Se eles não sentarem para se reunir e conversar sobre isso, você sabe o que acontece? A grande maioria das professoras e professores e funcionários, a hora que vê um cara entrando atirando ou com faca, com um machado na mão, ele entra em surto, desespero, se joga no chão e começa a chorar. Quem que ele protege? Ninguém. Então, cara, esse moleque aí, ó, ele tem que mofar na cadeia, aí a gente volta para toda aquela discussão da imputabilidade penal, das pequenas penas, de ninguém ficar preso, mas os estabelecimentos de ensino precisam ter uma gestão no sentido de se protegerem, porque a sociedade está cada vez mais maluca, e as escolas... Outra coisa que eu não posso esquecer de falar, ambiente escolar não admite omissão. O professor que percebe aluno com um comportamento estranho tem que tomar atitude, psicólogo, pai e mãe, conversar com o aluno. Crianças que praticam bullying têm que ser reprimidas e orientadas para que isso pare. Se for o caso, muda de escola. Tem coisas severas acontecendo em colégios e escolas. E tem gente, você fica... Quando você ouve as histórias, você fala, mas ninguém nunca percebeu isso, nunca viu. Ó, tem uma filha de uma amiga nossa lá da família, que ela estava num processo extremamente depressivo até mudar de escola. Mudou de escola, melhorou a vida dela. Tem ou não tem algo errado? É claro que tem algo errado.